Muito bom dia, domingo de manhã, 3 de agosto de 2025. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje vou falar do Bitcoin, da dominância, do Ethereum, da Avalanche, da STX e da IMX. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros exclusivo do Telegram, link de acesso deixo na descrição do vídeo. É muito barato, vale muito a pena. Essa semana foi bem movimentado lá, passei muitas análises por vídeo, análises por gráficos. Tem um chat aberto que a gente conversa sobre as movimentações. Inclusive estamos nos movimentando nessa movimentação do BTC. Tem análises exclusivas que não são passadas aqui no YouTube, é exclusivo dos membros. Tem análise do BTC por Elliott, por ondas, das ondas, que ondas estamos, que movimentações estamos aguardando. Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Vale a pena, é barato. Inscreva-se, faça parte do nosso grupo de membros, beleza? Bom, Bitcoin, vamos recapitular aí o que eu tinha passado no vídeo anterior. Está gravado aí no YouTube, o vídeo da semana passada. Tinha passado para vocês que o Bitcoin está em uma movimentação de alta, que é este pivô de alta aqui, ó, que é o que eu estou esperando. Beleza? Então, o movimento ainda não acabou, na minha visão, tá, pessoal? Passei também que antes de darmos continuidade na alta, o BTC deveria voltar, retestar a região dos topos, do topo rompido, certo? Que é este topo aqui, ou poderia vir testar este topo aqui. Então, da semana passada para esta semana, o primeiro passo do que eu tinha falado, Bitcoin veio fazer, que é primeiro cair, corrigir, gravou milimetricamente este topo aqui. Está habilitado para subir agora? Está. O BTC está habilitado, ele pode subir, tá, pessoal? Mas não impede ele de ainda agulhar, enrolar um pouco nessa região para depois subir. Só para deixar claro, tá? Mas a expectativa é que ele suba, tá, pessoal? Então tomem cuidado. Eu sei que tem muita gente pregando queda, que agora é 3 meses de queda, e por aí vai. Tomem cuidado para não tomarem na cabeça do Bitcoin, não vão shortar o mercado nessa região, tá, pessoal? Só tô deixando alerta aí. Depois, tá, que o Bitcoin capturar este topo aqui, que tem muita liquidez aqui atrás, certo? Entrar nesta região em verde que vocês estão vendo aqui, aí vocês começam a pensar em vendas. Aqui é a região para escalar a ordem de venda no BTC, tá, pessoal? Que daqui sim deve vir uma correção mais profunda, tá? Pode voltar aqui e testar a região do 100k, quem sabe até mais abaixo, certo? Os 92k, mas este movimento ainda não acabou. O Bitcoin ainda vai subir, tá? Só para avisar. É a expectativa. Beleza? Então, resumo do Bitcoin é isso, tá? Para ajudar vocês a não tomarem decisões inversas aí do que o mercado está armando. Se botarmos aqui no gráfico de 4 horas, o BTC veio aqui, ó, já tocou uma POC, ó, ele cravou milimetricamente essa linha aqui, que é do topo anterior, tá? O topo rompido lá, o topo histórico. E fechou de quebra um FVG aqui. Tá vendo? Fechou o FVG. Beleza? Então, está habilitado para subir. Se botarmos o gráfico de 15 minutos, já temos um choque no 15 minutos, tá, pessoal? Ó, esse topo anterior aqui, ó, já quebrou a estrutura, ó, já fechou o candle acima. Fechou o candle acima da máxima anterior. Então, ele está avisando que, pelo gráfico de 15 minutos, está avisando que vai subir, tá? Ele pode até vir mais abaixo, mas é para subir. Beleza?
O varejo deve enxergar isso aqui como um ombro, cabeça, um possível ombro a ser feito aqui ainda. É uma figura de reversão para subir. Mas, na verdade, é um choque que ele está fazendo aqui, tá, pessoal? É uma mudança de caráter. Ele estava num caráter de queda e agora ele está avisando com essa quebra aqui que ele vai entrar num caráter de alta. Basicamente é isso, tá? Então, voltar para o gráfico semanal aqui. Só queria passar esses pontos para vocês. Bitcoin, resumo é esse. Vamos ver o que ele vai fazer nessa próxima semana. Se ele vai dar mais uma enrolada aqui, quem sabe para puxar as altcoins mais para baixo, colocar um medo para depois subir, pode enrolar mais uns dias, mas a expectativa é, sim, que ele venha capturar este topo aqui. Para mim tá morto, tá, pessoal? Tá condenado. É muita liquidez que tem aqui atrás, tá? Então, o alvo do pivô ainda não foi pago o primeiro alvo, tá? Tem 2 alvos desse pivô de alta. Geralmente, pessoal, é pago o segundo, tá? Então, esta pernada aqui, para mim, ainda não acabou. Certo? Então, minha posição sobre Bitcoin é essa. Vamos subir. Por mais que ele continue a enrolar um tempo aqui ainda, é para subir. E depois, lá em cima, tomem cuidado, tá? Só para alertar. Vamos dar uma olhadinha na dominância. Dominância do BTC, seguinte, ó. Isso aqui é um desenho lá do grupo de membros que eu tinha feito, ó, que era a expectativa que eu tinha para a dominância, quando ela estava aqui em cima, tá, pessoal? Eu desenhei este pivô e falei, pessoal, a dominância está querendo armar um pivô de alta aqui, ela deve fazer esse movimento aqui e vir pagar esses alvos, 63%, tá? Essa região. É exatamente o que ele fez, voltou, testou o order block que tem aqui embaixo, tá subindo. Ainda não quebrou a estrutura, tá, pessoal? Não quebrou, ó. Isso aqui é um sweep, ó, tá vendo? Então, temos que ficar de olho no seguinte, o que a dominância pode armar aqui, tá? Ela pode só estar corrigindo essa pernada aqui, fazendo um ABC, ó, fazer esse pivô que vai ser um ABC corretivo para dar continuidade na queda, ou vai ter armadilha aí, tá, pessoal? O pessoal vai achar que vai cair e a dominância vai dar um spike para cima, tá? Vai voltar lá no topo. Então, tá muito incerta a dominância. O que eu quero dizer para vocês é que tá muito perigosa, tá, pessoal? Ela pode estar trabalhando este range aqui, ó. Ela pode voltar lá no topo e ficar aqui enrolando um tempo, tá? Então, tomem cuidado aí que as altcoins, apesar de estarem, sim, já deveriam estar compradas nas altcoins, elas estão em região macro muito descontadas, região longe da região premium, que é a região cara, elas estão em regiões de compra, de demanda. Mas é inteligente ter caixa, tá, pessoal? Porque antes de começar, isso eu falo há bastante tempo, a verdadeira alt-season que eu acredito que virá, provavelmente lá no fim do ano, pelo que o mercado está mostrando, antes eu acredito que terá um movimento de capitulação nas altcoins, tá? Elas vão mais abaixo. Para elas irem mais abaixo, essa dominância aí vai armar alguma, tá? Tanto que eu nem apaguei os estudos que eu tinha aqui, que eu tinha falado para vocês há bastante tempo, ó, botando no gráfico semanal. Que eram essas 3 possibilidades aqui da dominância fazer o crime aqui em cima, ó, pessoal. Tá? Então, deixei na tela aí, a dominância ainda está incerta. Por que eu também tenho um pé atrás? Porque aqui, ó, essa POI aqui, que é esse FVG, que aqui, ainda não foi fechado, ó, o preço parou, a dominância parou antes da POI. E isso aqui me deixa com o pé muito atrás, tá, pessoal? Então, queria só dar esse alerta para vocês aí, nas altcoins. Eu sei que tem muita gente que já está no all-in, por aí vai, mas quem tem caixa, controlar o FOMO
E paciência tá pagando bem, tá, pessoal? Se eu tenho falado bastante no nosso grupo de membros, paciência tá pagando bem, a gente já tá comprado em altcoins, mas a gente tem caixa, tá? Então, dominância é isso. Vamos aguardar aí para ver o que a dominância vai armar nos próximos, nas próximas semanas. O Bitcoin subindo, tá, pessoal? Não quer dizer que as altcoins vão subir, só para avisar também. Ou que elas vão subir forte. Porque o Bitcoin pode subir com a dominância dando um spike. E as altcoins não vão nem se mexer, tá, pessoal? Só o Bitcoin vai subir. Lá para a região de 130, 128. Aquela região aí, 128k. Entende? Bobeia. O Bitcoin sobe com as altcoins perdendo valor, tá? Sendo sugada a dominância para o Bitcoin. Então, isso tem que ter em mente. Não é porque a expectativa que o Bitcoin vai subir, então é só comprar altcoins que elas vão explodir. Não necessariamente. Certo? Então, dominância é isso. Quero mostrar rapidinho aqui o Bitcoin dos futuros da CME. A gente tinha aqui um gap. Eu tinha passado para vocês, ó. O gap já foi fechado. Inclusive já furou até o gap. Aqui era o gap, a região. Já foi fechado esse gap. Resta só um gap lá na região dos 92 mil dólares. Exatamente os 92k aqui abaixo. Pode, bem plausível, o Bitcoin voltar para essa região, tá, pessoal? Mas não acho que é agora não, tá? Agora, para mim, ele vai subir antes. Tende a subir antes. Beleza? Então, Bitcoin, a dominância. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Ethereum é o seguinte, tá, pessoal? O gráfico semanal aqui. O Ethereum não veio ainda raspar esses topos, tá? Não veio fazer a raspa. Então, o Ethereum pode subir aí com o Bitcoin, dando mais essa pernada de alta, que a gente está no aguardo, para pegar o topo ali dos 125, 124, até os 130k. O Ethereum pode ainda vir raspar a liquidez desses topos aqui, ó, para depois corrigir mais forte, tá? Então, Ethereum, o importante é ter isso em mente agora, essa possível movimentação do Ethereum. Ele pode cair um pouquinho mais aqui, ó. O Bitcoin pode enrolar um pouquinho mais, o Ethereum vir fechar esse FVG que temos aqui embaixo, ó. Ainda não fechou. Está na região dos 3.270, tá? Essa região. Pode ainda puxar o Ethereum mais para baixo aqui um pouco, para depois o Ethereum vir raspar esses topos e aí vir uma correção mais forte, que está casado com o movimento do Bitcoin, tá? O Bitcoin sobe lá em cima e depois o Bitcoin corrige mais forte. Entende? Então, Ethereum, eu ficaria de olho, mais ou menos, nessa uma movimentação desse sentido. Pontos abaixo para ficar de olho em compras, quem não tem Ethereum, quem ainda não comprou. Eu já passei, aqui no YouTube, inclusive, eu tinha passado cal para vocês, que a compra de Ethereum era na região dos 2.000 dólares e depois lá nos 1.650. Certo? Se alguém ainda não pegou a cal, é novo no canal, não está comprado Ethereum, pensa em comprar agora, eu ficaria de olho pelo mensal, tá, pessoal? Neste order block aqui, ó. Este OB aqui, nessa região. Certo? Aqui, se o Ethereum raspar esses topos aqui e voltar aqui, pode ser um bom ponto de compra, tá? Se eu já tinha passado no vídeo da semana passada, 2.500 dólares redondos. Se não segurar aí, ele vai vir testar o AR aqui embaixo. Aí ele vem aqui embaixo. Perdeu o COB, ele vai vir aqui embaixo, tá, pessoal? 1.700 dólares. Pode escrever. 1.750, essa região aqui. Certo? Temos uma armadilha montada aqui embaixo. Isso aqui está com cara de que vai ficar mais para frente, tá? Pode ser agulhado ainda? Pode. Mas está mais difícil, tá, pessoal? Pode ser coisa lá para correção de macro do... Vocês conhecem como bear market, tá? O bear market. Pode ser lá para o bear market. Certo? Então eu ficaria de olho aqui em 2.500 dólares e
região dos $1.700. Mas no curto prazo o Ethereum pode sim fazer um movimento aqui ainda nesse sentido, tá? Para depois corrigir mais forte. Beleza? Não acredito que o Ethereum agora vai pagar os alvos acima, tá, pessoal? 6.000 e 7.800. Não acredito que ele vai agora fazer isso. Acredito que antes ele ainda vai voltar abaixo. Pelo menos nos 2.500. Ethereum. Então, Ethereum, resumo da ópera é esse, tá? Uma acumulação, tá? Uma acumulação de Wyckoff, fique bem bonito. Lá na frente, fim do ano, provavelmente ele deve romper, estourar a tampa aqui dessa acumulação. E aí sim, vai lá para os $8.000, região de 7.800, $8.000, beleza? Avalanche. Avalanche é o seguinte, pessoal, tá dentro de um caixote aqui, ó. Já deixou uma armadilha acima, tá? Já deixou uma armadilha acima, ou seja, fez um sweep. Qual que é a... Sweep é uma raspa da liquidez, tá, pessoal? Captura a liquidez acima, qual que é a expectativa? Que venha capturar abaixo. Então, para mim, não terá out... Isso aqui já é um indicativo, tá, pessoal? Sobre a out-season que estão falando aí. Na verdade, o pessoal está falando de out-season desde 2021, desde a out-season lá de 2021. Até hoje falam da out-season, né? Todo ano vai ter out-season. Para mim, a verdadeira out-season, pessoal, e vai ter mesmo, não me entenda errado, mas a verdadeira vai ser quando, por exemplo, a VAX raspar a região desses fundos aqui. Desse fundo aqui, certo? Pode ser que ela venha até nesse OAB mensal que temos aqui embaixo, tá? $10. Mas pode ser que ela só raspe aqui também, região dos $14. E aí comece, pessoal. E aí vai. Beleza? Então, quem não tem a VAX aí, eu tinha comprado a VAX em $15, tá, pessoal? Eu já realizei minhas AVAX. Eu passei aqui no YouTube para vocês a cal dos $15. Foi cravado aqui nesse fundo, ó. E agora, quem não pegou, provavelmente terá uma oportunidade melhor ainda, que vai ser aqui na região dos $14. Região deste FVG aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bem nos 14 alguma coisinha, ó. 14,15, 14. Essa região aqui deve ser fechada. Tá fazendo essa captura. E aí a gente vai ver se daqui ela vai começar a subir ou se ela vai vir agulhar os $10. Certo? Então, duas baita oportunidades em AVAX, porque quando a AVAX subir, a expectativa, tá? Isso, uma primeira parada pode ser, tá? Que seja a primeira grande parada de AVAX, ou seja, terá mais alta do que isso, tá? Mas, primeira grande parada de AVAX, região dos 85 a $96. Dá para arredondar, tá? Vou colocar $100 aqui, $100. 85 a $100, pessoal. Isso aqui, se a VAX pegar, ó, os $14, até lá em cima, 600% de alta. Se a VAX pegar os $10, dá 10x, quase 10x. Em AVAX, tá, pessoal? Que é uma grande moeda, uma moeda mais segura, que dá para pegar pesado na compra. Então, é uma baita oportunidade essas regiões aqui. Certo? A VAX está muito barata, tá, pessoal? Região de 50% da pernada da estrutura. Qual que é a estrutura de AVAX? Essa aqui, 50% está aqui. Qual que é a região de demanda barata? Toda essa região aqui abaixo. É a região em que a gente busca compras, não vendas. Qual que é a região cara? Tudo que está acima, em que a gente busca por vendas. A gente, leia-se o institucional, tá, pessoal? O institucional monta posições aqui embaixo para vender aqui em cima. É assim que funciona. Então a VAX, se o 50% dela está aqui, olha onde você terá chance de comprar a VAX.
Então, fica a letra aí para vocês, tá? É uma excelente compra, a VAX pelo gráfico mensal, tá confirmadaça, tá, pessoal? Tem choque muito claro de alta aqui, já quebrou a estrutura, já fez um boss, tá voltando num processo de mitigação aqui, pessoal, para depois estourar a tampa, tá? Então, deixa o aviso aí. Onde que a VAX pode chegar? No ciclo, um limite que seria, que eu acredito, região dos $237, tá, pessoal? É uma possibilidade, tá? Não quer dizer que vá. Como eu disse, pode ser que aqui seja a primeira grande parada e aqui a última. Ou pode ser que aqui seja a última, tá? Então isso a gente tem que ver, pessoal. Tem que ir acompanhando sempre. Quando o mercado começar a impulsionar, a gente vai acompanhar. Provavelmente aqui, realização de lucros, tá? Realizar aí pelo menos uma bela de uma parcial, a gente vai ter que estar sempre com um olho aqui na altcoin e outro olho lá no Bitcoin. Então, são coisas que lá no nosso grupo de membros eu sempre vou estar em tempo real passando aí o que eu estou fazendo, se eu estou realizando 50% dos lucros para recomprar mais abaixo, se eu estou saindo fora da moeda, entende? Por isso que é importante estar no nosso grupo de membros. Então a VAX é isso, muita alta em a VAX pela frente, mas, como vocês podem ver, antes eu acredito num movimento de capitulação. Beleza? STX, Stacks. Vamos ver a Stacks. Stacks é o seguinte, pessoal. Stacks, ela fez essa pernada aqui, vocês desconsiderem, tá? Esse flush. Isso aqui é coisa da Binance, tá? Não aconteceu nas outras corretoras. Então a gente não vai nem considerar. Isso aqui, alguma manipulação teve na Binance lá, ou estava muito alavancado, ela veio desalavancar a galera. Isso aqui é uma anomalia, tá? A gente não considera. Mas, o que a gente pode considerar? Já está na tela aí, pessoal, os valores válidos para montar um DCA em Stacks, quem quiser, tá? Eu compraria nesses valores aqui, que seria a região dos 40 centavos, 45, né? 45, que seria perdendo essa liquidez aqui, ó, raspando essa liquidez abaixo, e depois só nesse OAB aqui embaixo. Exatamente onde ela veio tocar aqui, pessoal, tá? Isso aqui, inclusive na Binance, pode estar antecipando o que nas outras corretoras vai ser feito, tá? Esse movimento aqui, ó, cravando esse order block mensal que a gente tem aqui embaixo. Então tá aí, ó, de presente para vocês, um DCA excelente para fazer em Stacks. E por que eu digo que é excelente? Stacks, se a gente pegar o gráfico mensal dela, nós já temos uma quebra de estrutura mensal aqui em cima. Tá? Ou seja, nós temos um pivô de alta confirmado em Stacks, e agora ela está em um processo, quem é mais antigo no canal já sabe, de mitigação. Beleza? Como que o mercado se move? Por pivôs, não é por pivôs? Ou ele vai fazer um pivô de alta, ou vai fazer um pivô de baixa. Aqui ele já fez um pivô de alta. Certo? Então, qual que é a tendência? Se a tendência do ativo é de alta, isso aqui é uma tendência de alta, tá, pessoal? Na macro, a Stacks está numa tendência de alta. Se ela está numa tendência de alta, a expectativa é que agora volte para buscar liquidez, fechar falhas, tocar pós. Onde que tem pós? Aqui embaixo, COB. A expectativa é que toque aqui para dar continuidade na tendência, que é de alta, fazendo uma nova quebra. Essa é a expectativa para Stacks. É muita alta nessa moeda, tá, pessoal? Se nós pegarmos a estrutura macro dela, tá? Pegarmos esse fundo, essa mínima e essa máxima, Stacks pode chegar a $6, tá, pessoal? Que é o alvo dessa estrutura aqui. $6. Aí você tá tendo a chance de comprar Stacks em 40
45, 30 centavos, é alta, hein? Vamos ver aqui. Vou pegar dos 45 centavos, tá? Só para termos uma base. 12x em stacks, tá? Se isso não é bom para você, então não sei o que seria bom. Então, stacks, a visão é essa. Como vocês podem ver, onde é que está os 50% da estrutura aqui? Vamos ver aqui. Ó, 50% da estrutura do stacks está aqui. Olha onde você está tendo a oportunidade de comprar. Se comprar agora nos 68 centavos é uma compra ruim? É claro que não, pessoal. Claro que não. Óbvio que não. Você está comprando numa região de desconto para depois vender lá acima. Certo? Então, quem tiver caixa, quer começar a montar posição em stacks, compra um pouco agora. Se ela cair para os 45, compra mais um pouco. Se cair para os 30, termina de comprar. Isso é um DCA. Certo? E depois, paciência. Aguarde o movimento, porque o movimento virá, tá? A tendência é que venha. E bem forte. Beleza? Claro que no meio do caminho temos enrosco, tá? Isso é para deixar bem claro. É óbvio que temos enroscos no meio do caminho. A gente tem order block aqui. Esse é o AB de topo aqui, Extreme Order Block, ó. Então, região de 2,5. Entende? Nós temos regiões acima que são enrosco. Preço se enrosca. Mas eu acredito que tem tudo para vencer isso aqui mais para frente e ir lá pagar o alvo da estrutura macro, tá, pessoal? 5, 6 dólares. Então, stacks é isso. Lancei até alvos para vocês aí, bonitinho, ó. Depois me agradeçam lá, quando vier a out-season verdadeira, tá? Não a fake, pessoal. Mais uma fake. Por último, vamos ver a IMX, tá? A Immutable X, que é essa blockchain gaming, de games. Immutable X é o seguinte, tá, pessoal? Primeira coisa a se ter em mente, ó. O ativo está sem tendência na macro, tá? Sem tendência de alta. Vou botar mais gordo isso aqui. E nem de baixa, tá? Ela tá dentro de um range aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá dentro desse caixote. Certo? O que não pode acontecer em Immutable X? Ela fechar um candle semanal abaixo da mínima. Porque aí ela quebra a estrutura, tá? Aí ela entra em tendência macro de queda. Isso impede ela de voltar a subir forte? Não. Só que aí essas altas tendem a ser apenas manipulação para voltar. Dar continuidade na tendência, entende? Então qualquer repique, caso ela quebre a estrutura para baixo, cada repique é venda. Entende? Se tiver comprado, pegar, aproveitar as altas e vender. Se ela não fizer a quebra, e é bem possível que não faça, tá? Que segure e dê início numa pernada de alta. Por quê? Porque nós temos um choque a nosso favor. Um choque interno da estrutura. Então esse choque está dizendo que ela vai subir, tá, pessoal? Ela faz a quebra, volta a mitigar para subir. Então eu acredito que Multiple X aí possa dar uma puxada de alta, pelo menos aqui nessa região, ó, de 5 dólares, tá? É bastante alta nessa moeda, considerando que ela está em 50 centavos, dá 10x. Daí de onde ela está agora, tá, pessoal? Ela faz o choque, volta a mitigar, sobe para pagar o alvo, certo? A expectativa é essa. Abaixo, o que a gente tem abaixo? Lembra da VAX? VAX, mesma coisa. Ó. O que a gente tem abaixo aqui? Temos um caixote, já fez uma armadilha aqui em cima. Tem os fundos. O que a gente espera? Que capture os fundos para dar início numa alta bem forte. Então, eu ficaria atento em Multiple X e MX aí para comprar ela nessa região aqui, ó. Qualquer coisa abaixo de 34 centavos, tá, pessoal? Já dá para comprar. Ah, quer comprar agora?
Pode comprar agora também um pouco, não tem problema. Só que qual que é o detalhe? Que ela não pode perder esse fundo macro, tá? Tem que ter defesa aqui. Os grandões têm que defender ela. Se deixarem ela fechar um candle semanal abaixo, quer dizer que o institucional não apoiou o ativo. E se os grandões não apoiaram o ativo, não é você que vai querer apoiar, certo? Se eles não defendem, você não vai querer defender. Então, aqui ela precisa ter defesa, tá? Tem que entrar demanda e empurrar para cima. Então, aí o que eu quero dizer é o seguinte, aí onde ela está agora, não tem como saber se quando chegar aqui terá essa defesa. Entende? É uma entrada de alto risco. Mas como temos esse choque, eles permitiram a quebra da estrutura aqui, então eles estão dizendo que querem jogar para cima o ativo. Então isso aqui é um processo de mitigação para subir. Entendeu a visão? Então, Immutable X, vale comprar agora? Vale, pode comprar um pouco agora. Fica com caixa e caso ela venha confirmar essa raspa aqui embaixo, ó, abaixo de 34 centavos, termina de montar posições. 30 centavos, 20, 27, 28 centavos, essa região aqui, certo? E depois ela deve entregar uma baita alta aí, dando continuidade no movimento, então obviamente será alta acima dessa região do choque, deve vir tocar aí essa região dos $5, tá pessoal? Só deixar registrado em vídeo para vocês, depois lá na frente a gente vai rever aí a Immutable X. Beleza, pessoal? Então, nosso giro semanal aí, cripto, dessa semana foi isso. Falamos do Bitcoin, da dominância, do Ethereum, da Avalanche, da STX e da IMX. Bitcoin, então, lembrem-se, a tendência é que ele suba e tomem cuidado depois que ele romper ali o topo, o topo atual que ele fez. Eu vou ver aqui o valor que está aqui nesse topo aqui, ó. 123.260, tá, pessoal? Tá aqui em cima, ó. Aqui em cima ele mostra, ó. Vou botar ali, ó. Topo, ó. $123.260. Então, quando romper e pegar essa liquidez, comecem a ligar o alerta, tá? Que aqui ele pode vir um pouco mais para voltar, ele pode ir lá em cima para voltar. A expectativa é que ele venha aqui na região dos 130, tá? Pelo menos, pessoal, 128, tá? Aí, tudo que tiver aí nessa região aqui é venda. Eu escalaria ordens de venda, tá, pessoal? Venda, venda, subiu mais um pouco, venda, vai vendendo. Certo? E tenha em mente que, sim, ele pode voltar aqui abaixo, está habilitado para subir, mas nada impede ele de voltar, deixar uma armadilha aqui, agulhar, entende? Enrolar um pouco, puxar as altcoins um pouco mais para baixo, para depois voltar a subir. E aqui em cima, sim, eu ficaria bem preocupado, porque aí a tendência é que venha uma queda mais forte. Certo? Então, um ótimo final de semana a todos. Bom domingo. Espero que eu tenha sido útil aí, de alguma forma. Semana que vem, sábado ou domingo, estarei novamente gravando um vídeo. Faça parte do nosso grupo de membros, pessoal. Vale a pena, é barato. Você só tem a ganhar. Estamos cravando o mercado aí desde que abriu o grupo de membros em julho do ano passado. Tem estudos exclusivos lá do Total 3, análise de Elliott, tem a S&P 500, tem a dominância do dólar, que a gente, do SDT, que a gente acompanha aqui, que basicamente ele faz o inverso do que o Bitcoin faz, né? Se a dominância do SDT vai cair, o Bitcoin tende a subir, e vice-versa. Tem chat aberto para você tirar dúvidas, pedir ajuda, pedir análise de suas moedas. Toda semana nós estamos passando vídeos exclusivos lá, tudo no Telegram, no teu celular, tem acesso a todo esse conteúdo no teu bolso. E ao entrar no grupo, já de quebra, ganha 2 livros de Wyckoff de presente, tá, pessoal? Que passa as metodologias de Richard Wyckoff, que eu uso muito nas minhas análises.
Eu trabalho com 3 pilares das minhas análises unidas, tá? As 3 unidas, que é a SMC, o Smart Money Concept, Elliott e Wyckoff. Então, são as melhores escolas aí que você pode aprender. 2 livros da metodologia de Wyckoff, ao entrar no grupo, já estão separados em uma aba lá. Só entrar, pegar os livros. Só os livros já vale mais do que o dobro de uma mensalidade. Então, por mais que você não queira fazer parte do grupo, e eu tenho certeza que quando entrar, irá gostar e irá querer permanecer, mas caso não queira, entre, pelo menos só com essa mensalidade você já ganhou 2 livros aí, já teve acesso a um monte de conteúdo, já valeu a pena. Beleza? Então é isso, qualquer coisa me chame no Telegram, o meu contato do Telegram tá aí na descrição do vídeo também, tá na descrição do canal, só clicar aí embaixo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Fui.